Olá, meus queridos, olá, minhas queridas do terceirão ângulo do IAL. Galera, que honra estar falando aqui com vocês. Vocês chegaram no terceirão, aquele ano de muita decisão. O que eu vou fazer na minha vida acadêmica? Como vai ser esse ano de pandemia? Vamos devagar, galera. Vamos devagar, porque tem muita coisa para acontecer e eu tenho plena certeza que essa pandemia vai acabar e a gente vai com tudo nos vestibulares. Primeiramente, antes de tudo, eu quero me apresentar a vocês. Acredito que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou o professor Jura, o professor de Química de vocês, que juntamente com meu grande amigo, o professor Clébio, estarei dividindo as frentes de Química aí no IAL, beleza? O professor Jura vai ficar com a Química A e o professor Clébio ficará com a Química B. E por enquanto, galera, até passar todo esse problema da pandemia, nós estaremos com as nossas aulas gravadas aqui pelo Plural. Todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. Vamos aula a aula, vamos discutindo, aproveite, não serão aulas muito longas, porque a gente sabe que aulas muito longas na internet dá uma canseira, dá um soninho, mas aproveite o momento, galera, é o momento do terceirão, é o momento de você ir lá no vestibular e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Contem com o Jura, mais do que um professor, vocês têm um amigo aqui, beleza, galera? Antes da gente começar a aula, eu já quero começar com vocês aí com a nossa aula número 1. Jura, já vai começar a matéria? Pessoal, é terceirão, a gente não vai perder tempo. Eu sei que você tem acesso ao livro aí do IAL, eu vou mostrar o livro agora para vocês, da página ao qual a gente nós vamos começar, tudo bem? Dê uma olhadinha aí, galera. Meus queridos, minhas queridas, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês, o Terceirão Alfa, esse livro maravilhoso aqui de vocês, que vai ser o livro que norteará vocês durante o ano, e vocês vão abrir para mim na página 688. Lá na página 688, rapidinho, tá, pessoal? Na página 687 está aqui, ó, Química A, e todas as aulas que a gente vai assistir em relação a esse livro, tá bom? E aí sim, na página 688, nós vamos começar a falar da evolução dos modelos atômicos. Uma matéria que vocês tiveram lá no primeiro ano, onde a gente fala de toda a evolução de modelo atômico, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, uma grande revisão de tudo isso. Nossa, Jura, faz mais de 2 anos que eu tive essa matéria, por isso é o momento de revisar, beleza? Eu vou dar uma aulinha para vocês agora sobre essa revisão e logo após a aula nós vamos fazer os 3 exercícios de classe, beleza, galera? Vamos lá então. No século 5 a 4 a.C., 2 filósofos chamados Leucipo e Demócrito propõe a ideia da palavra átomo. É com eles que surge a palavra átomo dentro de uma concepção filosófica, tudo bem? Então, onde surge a ideia, pessoal? Eles pegaram uma pedra e começaram a quebrar essa pedra. Quebrar dividindo essa pedra. Até chegar num ponto que virou um farelo de pedra. Imagina uma farinha de pedra. Um pozinho tão pequeno que eles não conseguiam mais dividir. Então eles falavam que aquela porçãozinha, aquele pozinho, seria a menor porção formadora da matéria indivisível. E deu a essa porçãozinha indivisível a palavra de átomos. A significa não, tomos significa divisível. Então uma partícula não divisível, uma partícula átomos. Então daí surge a palavra átomo, dentro de uma concepção filosófica. Nessa época, pessoal, eles não tinham aparato científico, experiências para comprovar, né, o que era o átomo. Então, eles achavam que era átomo a partir de um conceito filosófico, certo? E essa teoria, pessoal, ela perdurou por muito tempo. Ali, em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, começa a surgir também o desenvolvimento tecnológico e experimental. E algumas pessoas começam a surgir como grandes expoentes para o desenvolvimento da química como uma ciência experimental. Nesse ponto, a gente pode citar, por exemplo, Lavoisier, que é considerado o pai da química experimental, Proust, e um cara chamado John Dalton. John Dalton, pessoal, essa questão até caiu no Enem do ano retrasado. John Dalton, ele foi um dos primeiros grandes expoentes da humanidade a escrever um livro, né, sobre a nova química experimental, a filosofia experimental, né? Até então, na época, a química e a filosofia, elas se mesclavam muito,
né? Foi a partir desse livro que a química ganha força como uma ciência, né? E aí, pessoal, em 1808, John Dalton propõe a primeira ideia de um modelo atômico, né? Onde ele compara o átomo a uma bola de bilhar. Ele fala que o átomo é como se fosse uma estrutura esférica, esférica em formato de bola. Maciço é algo todo preenchido, algo que não é oco, né? Você pega uma bola de futebol, ela é oca por dentro, ela tem ar. Maciço não, maciço é quando ele é todo preenchido, ele é todo maciço e indivisível. E ele comparou esse modelo atômico, em 1808, com uma bola de bilhar. Por quê, pessoal? Ele fala que a bola de bilhar, né, ela é esférica, ela é toda preenchida, se pegar uma bola de bilhar, ela não é oca por dentro, e ela não se divide. Ah, professor, mas se eu pegar uma máquina bem forte, um trator, passar em cima dela, é perigoso ela quebrar. Pessoal, até pode, mas ela não é quebradiça igual uma bexiga, uma bola comum. Por isso ele comparou uma bola de bilhar, tá? Repito, professor, mas a gente sabe que hoje o átomo não é indivisível, ele é divisível, mas a ideia foi lá em 1808 com o átomo indivisível, tá bom, galera? Em 1897, um grande expoente, finalzinho do século XIX, um grande expoente chamado J.J. Thomson, Joseph John Thomson, ele se apondera dos trabalhos desenvolvidos por um cara chamado William Crookes, onde esse William Crookes, ele fez um experimento utilizando uma ampola de vidro. Ampola de vidro, pessoal, é como se fosse um tubo de vidro. Nos dois polos desse vidro, ele ligou uma alta tensão e colocou um gás ali dentro, não um gás inerte. Alta pressão, alta tensão e baixa pressão. Quando ele ligou essa alta tensão, ele percebeu que dentro do vidro, ele viu um fluxo de energia de um polo para o outro. E ele ficou intrigado com aquela energia que passava ali dentro, aquele raio luminoso, né? Inicialmente, aquele raio luminoso ficou conhecido como raios catódicos, porque ele provinha de um polo ali do aparelho dele chamado cátodo. Esse feixe luminoso fez com que ele direcionasse o estudo dele que aquilo poderiam ser partículas de dentro do átomo. Só que para comprovar que aquilo era uma partícula, ele colocou uma hélice dentro do vidro e ele pensou assim, se a hora que passar a partícula, essa hélice rodar, quer dizer que isso não é energia, é partícula. E a hélice rodou. Ao rodar, ele comprovou que aquele feixe de luz que ele achava que era energia fosse partícula. Então, a partir dali, eles propõem que o átomo, dentro do átomo, teria partículas menores que o próprio átomo. Então, é a partir de Thomson que surge o que a gente chama da divisibilidade atômica. É a partir daí que o átomo passa a ser uma partícula divisível. Uma vez um aluno até comentou comigo, professor, mas o certo não seria ele chamar tomos a partir de agora e não átomos, já que o A significa não? Mas eles continuaram chamando de átomo para não perder a essência histórica da palavra. Mas apesar de átomo significar não divisível, é a partir de Thomson que surge a ideia da divisibilidade atômica, da existência das partículas subatômicas, né? Então, em 1897, Thomson ele propõe um modelo parecido com o de Dalton, então ele mantém o átomo esférico, maciço, porém ele fala que no átomo, dentro dele, teriam um fluido positivo, uma região positiva dentro desse átomo, com esferas, com elétrons, com partículas negativas presas nessa esfera. E ele comparou esse modelo dele a um pudim de passas. Gente, quem sou eu para contestar Thomson, né? Mas acho que a melhor maneira da gente comparar um modelo de Thomson seria uma melancia. Se você pegar uma melancia e abrir ela, né? Ela é uma massa vermelha com sementes pretas dentro dessa massa vermelha. Entenda essa massa vermelha, o fluido positivo, e as sementes pretas, os elétrons presos dentro dessa esfera. Tá, pessoal? Então, esse seria o modelo criado por Thomson, onde ocorre o surgimento da divisibilidade atômica. Beleza? Em 1911, um cientista chamado Rutherford, ele elabora, pode-se dizer assim, foi o grande passo para chegar naquilo que seria o mais próximo do que seria o átomo, né, pessoal? Tanto que em 2016 foi considerado o Ano Internacional da Química, porque fez 150 anos da elaboração do modelo proposto por Rutherford, que foi um grande avanço
para se chegar naquilo que acredita ser a estrutura de um átomo. Né? Tanto que naquele ano a VUNESP fez uma pergunta ressaltando os 150 anos da invenção do modelo de Rutherford, o ano internacional da química. É a partir de Rutherford, pessoal, que surge a ideia do átomo nucleado. Átomo nucleado, aquele que teria duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Tá, pessoal? A partir de experiências propostas por Rutherford, né, que ele fez um bombardeamento de partículas alfas em lâminas de ouro, né, surge a ideia do átomo nucleado. O que seria a ideia do átomo nucleado? Para Rutherford, ele até chamou isso de modelo planetário, comparando o átomo ao sistema solar. Ele fala que no centro do átomo haveria uma região bem minúscula, maciça, densa, de carga positiva. Essa região deu o nome de núcleo. Pessoal, só para vocês terem uma noção do tamanho do núcleo, o núcleo chega a ser 10.000 vezes menor que o restante do átomo. Em termos de comparação, imagina que o átomo seja um estádio de futebol, o núcleo seria uma bolinha de tênis no meio do campo. E nossa, professor, mas uma bolinha de tênis em relação ao estádio de futebol é muito pequeno. Por isso a gente fala que o núcleo realmente ele é minúsculo. Por isso, quando ocorre uma explosão de uma bomba nuclear, a quantidade energética liberada é tão grande, porque toda a massa está concentrado dentro desse núcleo. É como se você pegasse todo o peso do estádio, arquibancada, trave, bola, jogador, colocasse dentro da bolinha de tênis. Imagina a hora que estoura aquilo, então gera muita energia. Então o núcleo, pessoal, é minúsculo, maciço, denso quer dizer que ele é extremamente pesado, e lá dentro mora os prótons. Professor, e os nêutrons? Nessa época ainda não se falava de nêutron, pessoal, apenas próton. O nêutron foi descoberto em 32 por Chadwick, tá bom? Aqui falava só de próton. E na região externa, na região periférica do átomo, ao redor desse núcleo, ficavam os elétrons distribuídos nessa região chamada eletrosfera. Eletrosfera, esfera de elétrons, tá? Então, eletrosfera, região periférica vazia, por onde os elétrons movimentam livremente. Então, pessoal, por que vazia? Porque se a gente olhar para cima, ver nosso universo, o nosso universo é um grande vazio com planetas e estrelas distribuídas. Por isso ele comparou o modelo planetário. A região externa do átomo é um grande vazio e esses elétrons movimentam livremente ao redor do núcleo. Então essa foi a ideia do átomo de Rutherford. Duas regiões, uma região chamada núcleo e uma região chamada eletrosfera. Porém, pessoal, a ideia de Rutherford trouxe um grande empecilho para a comunidade científica. Eles falavam assim para Rutherford, esses elétrons não podem ficar soltos ao redor do átomo. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. Se esses elétrons ficassem livres ao redor da eletrosfera, em algum momento ele ia passar muito próximo do núcleo, o núcleo ia atrair esse elétron, ia ter um choque de cargas, um choque eletrostático de cargas opostas e não existiria átomo. Então, pessoal, isso trouxe um grande desconforto a Rutherford, certo? Um contemporâneo de Rutherford, chamado Bohr, explica então que os elétrons não estão livres como eles achavam. Em 1913, Niels Bohr, ele fala que esses elétrons, eles estão distribuídos em regiões quantizadas chamadas níveis de energia. É como se fossem as órbitas do elétron, a região onde os elétrons circulavam sem ter ganho ou perda de energia. Então, Niels Bohr afirma assim, ó, os elétrons estão transitando em órbitas quantizadas e estacionárias. O que seria órbita quantizada? Que o elétron tem aquela quantidade de energia que o faz permanecer naquela região. Sem ganho e sem perda de energia, ele permanece naquela região. Professor, mas o elétron pode ganhar ou perder energia? Pode. Quando ele ganha energia, ele salta para níveis mais externos, e quando ele perde energia, ele retorna para o nível de origem, liberando luz. Isso, pessoal, já caiu muito também em prova de Unesp, até de Enem. Tá? Enem já foi, só fazendo uma relação, mas o trânsito de elétrons nos níveis de energia tem a ver com a teoria de Bohr. Isso explica, por exemplo, os fogos de artifício, né? Quando os elétrons ganham energia, eles vão para níveis mais externos, e quando essa energia cessa, os elétrons liberam essa energia em forma de luz, que são as luzes características dos fogos de artifício.
Então, pessoal, quando a gente fala de trânsito de elétron nos níveis de energia, nós estamos comparando a teoria de Bohr, tudo bem? Galera, agora que vocês tiveram a aula, já tiveram toda a revisão, eu quero fazer com vocês os 3 exercícios de classe, beleza? O em classe da página 689. E o primeiro exercício, pessoal, dando uma ampliadinha aqui, ele diz assim, ó. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. Vocês acabaram de ver isso na aula que eu dei teoricamente. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir são apresentadas representações gráficas de alguns modelos. E aí, pessoal, ele quer que você associe cada modelo com o cientista. Esse primeiro aqui, pessoal, dá para perceber nitidamente que é uma bola de bilhar. Quem falou do modelo bola de bilhar foi Dalton, uma partícula maciça e indivisível. O 2, perceba que você tem uma esfera positiva, que é um sinal de mais bem no meio, com partículas negativas incrustadas nessa esfera. Esse é o modelo de Thomson. E quem fala então, pessoal, do modelo nucleado com núcleo e os elétrons com níveis de energia, Rutherford-Bohr. A gente fala Rutherford-Bohr porque quem falou do modelo com núcleo foi Rutherford, quem falou dos níveis de energia, Bohr. Então a gente fala Rutherford-Bohr. A alternativa que diz isso, pessoal, é a D de dado, ó. Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr. Beleza? Questão 1, super tranquila. Vamos para a questão 2, galera, que diz o seguinte. Enem, hein? A figura mostra o tubo de imagem dos aparelhos de televisão usado para produzir imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passa por um espaço entre bobinas onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazer a varredura da tela. Pessoal, esse desenho que ele dá aqui então é bem parecido com aquele modelinho de William Crookes, que eu falei lá, né, que ele fez um tubo de vidro e projetou ali um feixe luminoso, ok? Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, a seguinte recomendação. Primeiro, nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor. Por quê? Porque é óbvio, galera, se você tocar ali, você pode levar um choque, né? Então, o risco de levar um choque ali por alta tensão. Segundo, não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímã, porque, pessoal, o ímã é capaz de atrair e provocar uma perturbação dos elétrons, desfocando ou deformando a imagem. A alternativa que diz isso, pessoal, é exatamente a alternativa A, que ele pergunta. Essas recomendações estão associadas a quais aspectos? Risco de alta tensão e perturbação ou deformação da imagem. Beleza, galera? Tranquilo também, não tem erro. Pessoal, e o exercício 3, ele vai falar daquela experiência de Rutherford, onde ele pegou um elemento radioativo chamado polônio, que é emissor de partículas alfas, e projetou essas partículas alfa contra uma lâmina de ouro. Lembra que no experimento de Rutherford, o que aconteceu com as partículas alfas? Uma pequena quantidade bateu na lâmina de ouro e voltou, comprovando que bem no centro do átomo tinha um núcleo maciço. Algumas partículas foram desviadas, comprovando que se a partícula alfa é positiva, ao passar perto do núcleo, que também é positivo, elas foram repelidas. E a grande maioria das partículas alfas atravessaram a lâmina, comprovando então que ele é um grande espaço vazio. Então ele fala o seguinte, ó, interpretando, olha aqui, galerinha, ó, interpretando a imagem fornecida, podemos concluir que, vamos lá? Partícula alfa tem carga negativa? Não, partícula alfa tem carga positiva. Um grande número de partículas alfa não atravessou a lâmina. Atravessou, pessoal, isso que provou que o átomo é um grande vazio, certo? C, ao atravessar a lâmina, a maioria das partículas sofreu desvio. Não, pessoal, a maioria ultrapassou a lâmina, a minoria sofreu desvio. D, um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofreria desvio à sua trajetória. Foi isso que aconteceu. Poucas partículas alfas, ao bater na lâmina, sofreu desvio. Por quê? Pelo fato da partícula alfa ter carga positiva, passou perto do núcleo, que também é positivo, e cargas iguais se repelem. Tudo bem? Pessoal,
essa foi a nossa aula 1. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês. Fiquem atentos para as próximas aulas. Uma dica que eu quero dar para vocês. Podem fazendo os exercícios de tarefa, tá bom? Para aprendizado, para aperfeiçoar aí o aprendizado de vocês, belezinha? E aí mais pra frente, quando acabar essa pandemia, as aulas voltarem, que em breve vão voltar, a gente vê como vai fazer com as tarefas, vai valer nota ou não vai fazer. O foco agora são as aulas, beleza, galera? Podem contar com o Jura, pode mandar mensagem à vontade, quanto vocês quiserem, que eu tô à disposição de vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.